vamos lá, a nossa tela de título desta aula, deste encontro aqui no seu UMEC, série Undercar, suspensão, aula de número 24, alinhamento, parte 1. Ou seja, um primeiro encontro sobre o alinhamento de direção. E olha aqui, pessoal, é um típico serviço que é obrigatório se fazer no carro. Seja na hora da manutenção, depois que trocou peças, depois que substituiu o pivô, ou bandeja, ou batentes, ou terminais, tá? Ou mesmo trocou os pneus. Ou mesmo preventivamente, sem trocar nada, preventivamente, já se deve fazer o alinhamento de direção, né? Vamos falar sobre isso, né? Que a cada 10 mil quilômetros tem que se fazer o alinhamento de direção, tá? Ou mesmo, dentro desses 10 mil quilômetros ainda, pegou um buraco, ou bateu com o pneu na guia, com a roda na guia. Pessoal, o alinhamento de direção é um serviço que pode ser feito a todo momento. Depende da utilização, depende das consequências que nós temos em cima do veículo. Como falei, seja uma manutenção, seja uma troca preventiva, uma troca corretiva, uma troca de pneus, ou às vezes, um simples caso de bater numa guia, cair num buraco, coisas do gênero. Porém, esse tema alinhamento, ele é bem longo. Portanto, fiz uma divisão aí em 3 partes, tá? Para termos o assunto aí bem discutido, bem explanado, para que todos possam entender, para aqueles que não fazem um alinhamento no dia a dia, né? Para que possam entender, né, o que é o alinhamento, o que isso repercute ali de horas de trabalho no carro. Bom, não chega a horas, né? Mas vamos comentar sobre isso, tá? Quais ângulos que são vistos, quais correções que são feitas, por que tem carro que tem alinhamento na dianteira, alinhamento na traseira. A maioria só tem alinhamento na dianteira, tá? Então vamos abordar esses temas para que com certeza vocês, alunos do universo do mecânico, possam ter mais esse conhecimento dominado, mais esse conhecimento aplicado aí no dia a dia da reparação automotiva, tá? Portanto, o alinhamento, tá, já vem do verbo alinhar. Também podemos chamar de geometria da direção. Porque o alinhar, tá? Qual é a diferença de falar de alinhamento e de geometria? Alinhamento está dizendo o quê? Você está seguindo só a linha das rodas. Isso é o alinhamento. Tá? Lógico, existem mais e mais coisas junto do alinhamento. Mas quando você fala de geometria, geometria lembra o quê? As medidas, os ângulos, tá? As inclinações. Então, o tema alinhamento é mais conhecido, é bem popular, né? Mas o alinhamento é como se você apenas alinhasse as rodas do veículo. Agora, a geometria, você já está vendo os ângulos, corrigindo e trabalhando para que a roda, né, o pneu, trabalhe alinhada, né, em relação às demais do veículo. Mas podemos usar tanto o tema alinhamento como o tema geometria, como título desse serviço, tá? Particularmente, eu acho que o geometria da direção é um serviço, pelo nome, né, muito mais técnico, muito mais, né, aprimorado e soando bem aos ouvidos do dono do carro, do que simplesmente alinhamento. Além do que, a palavra alinhamento é conhecida, e ela é mais conhecida ainda quando junto do alinhamento temos outras 2 palavras. Cambagem e caster. Caster nem tanto, tá? Mas cambagem
aí o bicho pega, né? O que acontece? Tem muito dono de carro já que nem pode ouvir mais falar em alinhamento. Por quê? Ah não, o alinhamento o cara me cobrou R$40, baratinho. Mas quando ele foi alinhar, tinha que fazer uma tal de uma cambagem. Lá se foi mais R$100 embora. De 40 eu deixei 140. Poxa vida. É isso que atrapalha o dia a dia da reparação automotiva, né? Que há profissionais e há aproveitadores de situação no mercado. Portanto, há cambagem que há necessidade de ser feita. Sim. Há cambagem que não tem o que ser feito, tá? Ou a diferença de ângulo é tão pequena ou é inventada. Não tem o que fazer. E aí acaba pegando mal para todos os reparadores. Que o alinhamento sempre tem uma tal de uma cambagem que vai morder um pouco o bolso do dono do carro. Então é isso que devemos tomar cuidado, tá? Como comentei, até isso serve como uma sugestão, né, para quem faz aí o alinhamento na oficina. Vamos elaborar isso melhor, vamos chamar isso de geometria da direção, tá? Ou seja, você confere e corrige os ângulos da dianteira, confere e corrige os ângulos da traseira, sem inventar nada, e até o nome é diferente, a geometria da direção. Por quê? Também não adianta cobrar baratinho o alinhamento, tá? Baratinho, R$20 o alinhamento. E depois ter que ficar inventando cambagem para poder sobreviver. Pagar a prestação do equipamento, equipe, eletricidade, espaço e tudo mais. Tá? Porque, pessoal, o alinhamento na oficina é algo de se pensar. Como assim algo de se pensar? Você tem um alinhamento na oficina, dependendo do perfil da sua oficina, é muito bom, é um chamariz, né, de serviço, é um chamariz para clientes novos, tá? Mas se o alinhamento estiver parado, meu amigo, é um grande prejuízo. O equipamento é caro. Outra, a mão de obra para o alinhamento, né, a geometria, é mais cara. Outra, consumo de energia elétrica. A pior de todas, um espaço físico de 1 ou 2 carros morto parado. E é isso que acontece, tá? Então, o alinhamento de direção, para ser aplicado no dia a dia da reparação automotiva, tem que ser muito bem pensado, tá? Como falei, é legal, é um chamariz de serviço, né? Atrai o cliente para dentro da sua oficina, com toda certeza, tá? Mas ocupa espaço, tem que ter um profissional bem treinado e o equipamento é caro. Se a logística permitir um alinhamento bem na frente da sua empresa, ótimo, né? O fluxo de serviços fica melhor. Por quê? Não adianta ter o alinhamento lá no fundo da empresa, no fundo da oficina. Por quê? Porque é fora de logística. O alinhamento não é o último serviço. Bom, ainda tem a lavagem, né? Mas, então o alinhamento é o penúltimo, a penúltima etapa antes da entrega do carro. Portanto, não pode estar lá no fundo da oficina. Tem que estar onde? Preferencialmente lá na frente da oficina, no centro de reparação automotiva, do auto center, tá? Tem que estar na frente para justamente facilitar a saída do veículo. E outra, né? Tem que estar na porta da oficina para quê? Para chamar a atenção de quem está passando. Tem que chamar a atenção de quem está passando, tá? Senão, o cara não entra na oficina, não. Não adianta. Então, tem que ser lá na frente. Bom, no último encontro, aula sobre undercar, falamos sobre o rodízio de pneus, né? Completei o assunto, né? O que é, como fazer, qual a importância do rodízio de pneus. E na aula de hoje, 24º encontro, alinhamento, parte 1. Iniciamos uma nova minissérie dentro das aulas sobre undercar, agora para abordar em partes o serviço final.
Como falei, pessoal, o alinhamento é a parte do fecha conta. É os finalmente do carro, né? É a última etapa, né? Lógico, ainda tem a lavagem, né, de preferência, mas se não tiver lavagem, já é a última etapa de serviço, tá? Então é o chamado, né, alinhamento ou geometria de direção. Então, vamos aprender mais sobre undercar. Boa aula. Participem aí, ó. Façam como o Gilmar Freitas, que já mandou uma pergunta interessante. Já eu respondo, tá? Participe, pessoal. É interessante nesse tema. Temos o quê? Maior troca de informações. Enviem as dúvidas. Participe, né? Faça interação com o MEC, tá? Então vamos falar sobre undercar, claro, detalhes sobre o alinhamento. São 3 partes sobre alinhamento de direção. Então na nossa aula, né, vamos falar em 3 etapas. Hoje, instalação, né, ou seja, a parte física, equipamentos. Próxima semana, medições. E depois fechamos com as correções, né, que são feitas no alinhamento de direção. Então são divididos em 3 encontros, 3 aulas para vocês, tá? Vamos lá. Telinha de vocês, temos aí a importância do alinhamento, né? O quanto é importante fazer o alinhamento. E vamos aproveitar, né, e já comentar um pouquinho sobre a instalação. Vejam aí, ó, me parece uma bela de uma BMW, né, se eu não me engano pela foto aí, num elevador pantográfico. O que é um elevador pantográfico? Um elevador que vai manter o veículo, tá, num paralelismo com o piso. Não é um elevador comum. E não importa se ele é pneumático ou se é só pelo peso do carro que ele vira. A importância dele, de se falar, isso é um elevador pantográfico, é o quê? O paralelismo entre o veículo, né, e o solo. Tem que estar certinho, certinho, certinho. Ele mantém esse paralelismo entre os pneus, né, o piso dele, né, as travessas ali do próprio elevador em relação ao solo, tá? E ele já para numa altura que permite que o alinhador, né, trabalhe embaixo do veículo, normalmente sentado, naqueles carrinhos com rodinhas, tá? É a forma mais comum de fazer esse tipo de correção da geometria de direção, tá? Bom, como falei, ó, fisicamente, esse tipo de equipamento não ocupa uma vaga. É uma vaga e meia da oficina. Isso não é uma vaga de um elevador. Com certeza não. A vaga daí, pessoal, é uma vaga e meia até 2 vagas, se bobear, né? Dependendo do modelo. Portanto, é o quê? É algo que tem que ser, né, lucrativo para a oficina. Tem que fazer girar carro aí. Sobe carro, desce carro, sobe carro, desce carro dele. Tem que fazer girar, né, o movimento da oficina. Senão, não vale a pena o investimento, tempo, espaço físico, tudo aquilo que nós comentamos, tá? Bom, primeiro, vamos pesquisar aí o que nós temos como pesquisa na própria internet, né, sobre o alinhamento. Na maioria dos veículos, o alinhamento previne. Então vamos aos detalhes que o alinhamento evita. O que ele previne? Desgaste irregular dos pneus, aumentando a sua vida útil. Bom, isso é mais do que óbvio, né? Quando a gente fala de alinhamento, eu brinco, né? Olha como que está o sapato que você calça aí. Vê se você está pisando com o pé alinhado no chão. É só olhar a sola do sapato, né? Se tiver um desgaste irregular, ó, tem certeza aí, hein? Tem gente aí que está dando risada do outro lado da telinha, hein? Que a sola do sapato dele está, né, uma inclinação, está uma rampa a sola do sapato.
E o da bota da oficina, então? Ah, também está inclinado? Que bom, hein? Pessoal, compara com o sapato. Se você pisa por igual, tá? Que tem um desgaste por igual da sola do tênis, do sapato, da bota, você terá um calçado que vai durar bastante. Um exemplo, vai. 1 ano. Só um chute. Se você pisa torto no solo, aqueles que pisam, né, quase com a lateral do pé, né? O que vai acontecer com a sola desse sapato, desse tênis, né? Que seja, vai ter uma inclinação de desgaste. Bom, com certeza, bem antes de durar 1 ano, já vai entrar água na sola desse sapato, desse tênis. Vai durar aí 8 meses, 6 meses. Por quê? O desgaste vai estar irregular. Então, o alinhamento já previne isso, né? O desgaste irregular dos pneus, aumentando a sua vida útil. Segundo título, então, dessa importância. O aumento do atrito do pneu ao solo, contribuindo para a economia de combustível do veículo. Pessoal, isso é o que ele previne. Espera aí. Carro alinhado é mais econômico? Com certeza, né? Um veículo alinhadinho, até o consumo de combustível altera. Lógico, eu não estou falando de alterar 2, 3 km por litro, mas um pouco altera. Porque se você tem um veículo alinhado, não tem arraste de pneu. O veículo fica mais bem apoiado. Tem menos oscilação a inclinações. E daí por diante. Portanto, veículo bem alinhado também contribui para economia de combustível. Que mais dá importância? O deslocamento do veículo, melhorando a dirigibilidade e a segurança. É o que? É ter o carro nas mãos. O veículo bem alinhado, literalmente, ele fica com, né, o usuário dirige o veículo com os carros, né, o carro nas mãos. Ou seja, a segurança fica tudo muito melhor quando você tem um veículo alinhado. Tá? Falar da percepção, olha que figura legal aí, mostrando os ângulos, né, que você tem aí na hora do alinhamento. Hoje não vamos falar muito sobre isso ainda, tá? Mas só para ter uma ideia de alguns ângulos, né? O ângulo aí, o primeiro é o ângulo da roda, né, na parte dianteira. O segundo, um ângulo da roda na parte traseira. E o terceiro, o ângulo da roda, né, em relação ao próprio eixo, está para frente, está para trás, tá? Ainda no número 2 aí, na cor bege, né, é a inclinação da roda, né, para dentro ou para fora. Então essas percepções são muito importantes no alinhamento. Como falei, é algo simples que deve funcionar. E o carro tem que ter. Ah, as pessoas hoje quase que não alinham mais carro, estão se esquecendo, é tanta correria. É verdade. Vai acontecer o quê? Os pneus vão durar cada vez menos também, pessoal. É uma ligação direta, né? O consumo, né, de pneus em relação ao alinhamento. É direta a relação. Tá? Quanto mais nós tivermos carros ruins, né, maior também será o consumo. Mais carros sem alinhamento, maior será o consumo. Tá? Mais percepção. Se você percebe que o volante vibra ou o carro apresenta barulhos em determinadas velocidades, você precisa verificar o balanceamento das rodas do veículo. O alinhamento do veículo é para ajustar, né, as perpendiculares ao solo e as paralelas entre si. Já o balanceamento de um pneu permite que a roda gire sem provocar vibrações nos veículos, tá, em determinadas velocidades. Então permite que mude, né, a questão de a roda está perpendicular, está no ângulo certo, está paralela com a outra roda do mesmo eixo. Tudo isso são percepções na hora do alinhamento. Tá? Quantas vezes na oficina aí, pessoal, você foi trocar uma barra de direção, barra axial, errou a contagem das voltas?
né? E aí abaixou o veículo, não foi manobrar, não conseguia manobrar mais. Estava arrastando a roda no chão, né? O pneu estava... Porque ficou com um ângulo extremamente distorcido. Isso é muito comum, pessoal. Quando não se conta os dentes, né? Os dentes, não se conta as voltas, né? Dos braços axiais na hora da troca, né? O carro fica totalmente fora, né? Totalmente fora. E acaba que você não consegue nem andar com o carro, né? Tem que pré-alinhar. Ah, eu consigo pré-alinhar o carro na oficina? Dá para fazer um pré-alinhamento na oficina? Pré, não um alinhamento, né? Não uma geometria, mas eu consigo fazer um pré-alinhamento? Consigo. Na dianteira é facinho. Puxe, né? Uma cordinha, um fio de nylon, tá? Da roda traseira, encostando nas duas laterais do pneu traseiro em relação à dianteira. Você consegue, só numa base da linha, fazer um pré-alinhamento. Você consegue isso, tá? Então, é possível sim, ok? Só para fechar o tema aqui do balanceamento, então, Então, o balanceamento das rodas é a questão de apresentar vibração. O alinhamento é para ajustar os ângulos das rodas, mantendo-as perpendiculares ao solo e paralelas entre si. Já o balanceamento de um pneu permite que a roda gire sem provocar vibrações nos veículos em determinadas velocidades. Pessoal, é bem assim, ó. Balanceamento é vibração. Não faz o carro puxar para nenhum dos lados. Fazer o carro puxar para um dos lados já tem a ver com alinhamento ou alguma grande falha na suspensão. Quando puxa para um lado, só quando freia, o defeito é o alinhamento ou é o freio? É o freio. Eu estou andando com o veículo na linha reta. Sozinho ele está indo para a direita. Quando eu piso no freio, ele vai mais para a direita. Onde está o defeito? No alinhamento. Porque sem pisar no freio, ele já estava puxando para a direita. Entenderam isso? É assim. O alinhamento de direção é feito para solucionar pequenos problemas do veículo. Se ele puxa para um lado, você vai e alinha. Se continuar puxando, tem alguma coisa errada. Ou no alinhador, ou na roda, na suspensão do próprio veículo. Tá? Então essa percepção, ela é muito importante. Tá ok? Bom, por falar em percepção, né? O que a gente vê disso aí, pessoal? Gente passando em buraco. Buraco tem bastante, né? No nosso país. Olha o tamanhinho do buraco aí na estrada, pessoal. Meu Deus do céu. Imagina a roda caindo aí, ó. O estrago que é fazendo pneu na roda. E a suspensão? Imaginem a situação nessas horas, tá? Então vamos lá. A teoria dessa parte de choques. O alinhamento do seu veículo pode ficar comprometido por causa do choque do pneu com uma calçada, buraco nas pistas, ou mesmo, tá, em diferentes acidentes, né, mais graves, como uma batida. Quando o veículo está desalinhado, as bordas, né, os ombros dos pneus se desgastam mais rapidamente, comprometendo o desempenho do veículo. Então, o que é o comum, pessoal? Tirou um carro novo, pegou um carro zero, o dono do carro não alinha, não balanceia. Vai fazer isso aí lá com 20 mil quilômetros, o pneu já está morto. Já não tem mais pneu. Já acabou o pneu do carro. Tá? Então é muito comum isso. Então o alinhamento já dá essa correção inicial dos ângulos. Tá ok? Bom, mais uma ilustração de um alinhamento, né? Um tipo laser aí, né? Laser óptico. Tá parecendo laser, tá? Pela cabeça ali do alinhamento, tá parecendo um sistema laser, né? Que é um sistema de alinhamento ou é óptico? Tá grande ali a cabeça, né? Pode ser óptico também, que vai jogar, vai refletir num quadro o devido ângulo que o veículo está. Conforme ocorre a correção desse ângulo, ocorre também a correção do que vai aparecer aí nesse painel de alinhamento, tá? Bom, ainda não estamos nessa parte, tá?
Quando fazer? Ah, agora é uma das partes legais. Quando fazer? Em todas as revisões periódicas estipuladas pelo fabricante do veículo. Sempre após um impacto forte contra buracos, pedras, guias ou outros objetos. Sempre que houver a suspensão, tá? Algum elemento aí, né, da suspensão ou da direção, né? Aí, toda vez que notar algum comportamento estranho do carro, pessoal, qualquer coisa dessas, tem que fazer o quê? Refazer o alinhamento. Lembre-se, o alinhamento não é só um serviço em garantia. Muitas vezes é um serviço que está fora de garantia. E aí temos que resolver, não é? É nossa função, tá? Bom, são vários modelos de alinhamento de direção, tá? Alguns lasers, alguns com uma grande precisão, né? Alguns que utilizam banco de dados já dos veículos, o que é muito importante, tá? Para poder justamente deixar a informação totalmente em dia, totalmente em ordem, tá? Você vê aí que são vários modelos, tá? Vamos à nossa dica aqui desta primeira parte da aula. Vamos lá, dica. A recomendação é de, a cada 10 mil quilômetros, ser conferido os ângulos de geometria da direção do veículo, para sempre termos o conjunto de suspensão, rodas, pneus, direção, suspensão alinhados, ou seja, todos certinhos. Então é importante sempre entendermos essa dica. Temos que deixar o veículo alinhado. E como deixa alinhado? É só conferir todos os ângulos. Basicamente isso, pessoal. Não tem nada fora disso. Ok? Muito bem. Belezinha, então? Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.